Graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um de vocês, estando aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 10 de 8 de setembro de 2019. A lição de hoje tem como título a mordomia das finanças. Estaremos aprendendo nessa lição como devemos nos comportar como os mordomos das nossas finanças, do nosso dinheiro, como é que o homem, o ser humano, como é que o cristão ele deve se comportar como um bom dispenseiro, como um bom mordomo na vida financeira. Aí o textuário da nossa lição nos apresenta: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Texto bastante interessante, muito conhecido das pessoas. Esse texto ele vem aparecer aqui na leitura bíblica em classe e nós estaremos fazendo um comentário quando aí do momento da leitura bíblica em classe. O textuário da nossa lição nos apresenta: o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Temos aqui uma verdade que tem que ser posta em prática, é exatamente a maneira como o cristão deve lidar com as suas finanças, lidar com o dinheiro. E aqui o texto nos aconselha, nos apresenta que ao lidar com o dinheiro, o cristão deve lidar com sabedoria, com prudência, com medimento e amor. Sabemos que é uma dificuldade muito grande dos homens trabalharem com o dinheiro, administrarem o dinheiro. Não são todos, são poucos que são bons administradores nesse sentido. E é necessário que haja sabedoria, como o texto nos coloca, na administração da nossa finança, do nosso dinheiro. O dinheiro ele exige sabedoria tanto para ganhar e muito mais para conservá-lo ou para administrá-lo. Então, é necessário que haja sabedoria, que haja muita prudência, que sejam comedidos na administração do dinheiro e que se tenha amor. O amor no sentido aqui do cuidado, de uma atenção em como administrar o dinheiro. Não amor no sentido de colocar o coração no dinheiro, mas no sentido de saber valorizar aquilo que tem e também valorizar a administração em si do dinheiro. A leitura bíblica em classe se encontra aí no livro de Eclesiastes, capítulo de número 5, o verso 10 e o verso 11, e 1 Timóteo, capítulo de número 6, os versos 6 até o verso 10. Irei fazer a leitura do primeiro texto, que é Eclesiastes, capítulo 5, o verso 10 e o verso 11. O verso 10 nos diz assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Muito interessante as palavras aqui do sábio em Eclesiastes, quando ele coloca que aquele que amar o dinheiro nunca se fartará do dinheiro. Aquele que coloca o seu coração no dinheiro nunca terá dinheiro bastante. Por mais que ele tenha, ele sempre desejará mais, porque o seu amor é o dinheiro. Seu amor é um amor escravizado ao dinheiro, ao lucro. E, como o texto coloca, essa pessoa ela nunca estará satisfeita, nunca se fartará, nunca terá o dinheiro bastante, porque ela se torna uma escrava do dinheiro. Também aquele que amar a abundância nunca se fartará da renda. Aquele que quer e sempre quer ter mais e mais, ele nunca achará o suficiente, o mais que ele tenha. E aí o sábio aqui em Eclesiastes nos diz o seguinte, que isso é vaidade. Correr atrás do dinheiro, amar o dinheiro, a abundância, e viver para o dinheiro, viver para a abundância, viver voltado apenas para a aquisição de bens materiais, tudo isso é vaidade, ou seja, tudo isso é passageiro. Mas que você tenha conquistado muito nessa vida, nada você irá levar. E aí, às vezes, você batalha tanto, tenta tantas conquistas, coloca o seu coração no dinheiro, nas finanças, e não desfruta de nada, não tem tempo sequer para desfrutar, ou nem sequer se dá o luxo de desfrutar daquilo que você adquiriu, e acaba deixando para que outro venha desfrutar ou acabar em questões de dias, de meses, aquilo que você passou a vida toda preso com um amor excessivo às finanças. Aí o verso 11 diz: onde
a fazenda se multiplica, ou seja, os bens, aí se multiplicam também os que a comem. Quanto mais o homem tem, mais ele gasta. Isso é bem interessante, que geralmente o consumo do homem é de acordo com o que ele tem. Se ele tem pouco, ele vai consumir dentro do pouco que ele tem. Se ele tem muito, ele acaba consumindo também muito. Então aqui é muito interessante o que a palavra nos apresenta. Onde a fazenda se multiplica, aí também se multiplicam os que comem, aqueles que participam da mesa. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que verem com os seus olhos? Então aqui mostra que o proveito do dono de muitas fazendas que ele tem é ver com os seus olhos, contemplar. E aí quando fala que quando multiplica a fazenda, multiplica também aqueles que comem da fazenda, isso aqui é bem interessante, por quê? Porque muitas das vezes o homem multiplica os seus bens, mas também multiplica as pessoas que dependem dele, ou aqueles que, quem sabe, até mesmo se voltam para os bens que ele tem. E é interessante que o texto ele fecha dizendo que o proveito que tem os donos de muitos bens é verem com seus olhos, os seus olhos contemplarem o quanto ele está conseguindo ajuntar bens. Às vezes, muitos nem sequer gastam os seus bens, as suas finanças, porque quer contemplar cada vez mais a abundância dos seus bens e muitas das vezes até não suprindo as necessidades básicas quanto à alimentação, quanto ao esporte, ao lazer, ao cuidado do corpo. Muitos, infelizmente, vivem para ganhar dinheiro, para aumentar suas finanças, mas não aplica nem parte dessa finança em relação ao seu próprio cuidado, para poder que ele tenha saúde, tenha condição de cuidar dessas mesmas finanças. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas, ou daqueles que têm muito dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 6 ao 10, nos apresenta o seguinte, aí no verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Aqui mostra que a piedade, aquilo que você ganha piamente e com contentamento, que isso é de grande valor. É de grande valor aquilo que você ganha de forma piedosa e com contentamento, e contentar com aquilo que você ganha de maneira honesta, de maneira digna, contentar com isso, isso tem um grande valor diante de Deus. O verso 7, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Ou seja, por mais que conquistamos alguma coisa, por mais que lutamos para conquistar as coisas, nós viemos para este mundo sem nada, e também nós voltaremos, sairemos dele também, não levaremos nada dele. O verso 8, tendo, porém, o sustento, e com que nos cobrirmos, ou seja, sustento, alimento, e com que nos cobrirmos, que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Aqui o texto fala do contentamento, né, da necessidade de que tenhamos uma atitude diante das nossas possibilidades existenciais. Se eu tenho o suficiente para me manter, para me vestir, que eu também esteja contente com aquilo que eu tenha. Que eu não seja maldizente, que não esteja de olho naquilo que é do outro, mas que eu saiba conviver com o que eu tenho, mas que foi ganhado de maneira digna, de maneira honesta. Isso é muito interessante para o cristão. O verso 9, mas os que querem ser ricos, aqueles que vivem para a riqueza, que não têm o dinheiro como seu servo, mas eles são servos do dinheiro. Aqueles que vivem para a riqueza caem em tentação, caem em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Então aqui é um texto bastante prático, quando nos mostra que aquele que vive em busca de riqueza, ele é levado por muitas concupiscências, por muitas ruínas. Muitos têm caído em situações muito difíceis, porque têm buscado a todo custo dinheiro, têm feito negócios, têm feito pactos, e muitas das vezes muitos têm perdido até a sua própria vida em busca do vil metal. Então muitos têm trazido para a sua vida perdição e ruína, tudo isso por causa da corrida pelo dinheiro. E aí o verso 10, que é um verso bastante conhecido, que é o verso que foi apresentado aí no texto áureo, nos diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Essa versão aqui traz o amor do dinheiro, mas eu prefiro a versão que diz o amor ao dinheiro, mesmo porque a expressão o amor do dinheiro, ela fica um tanto quanto vaga, porque o amor de alguém, o dinheiro não ama ninguém, é as pessoas que amam o dinheiro.
Então, mais correto, quem ama, ama a alguém. Então, mais correto aqui dentro da minha leitura, sendo gramaticalmente, aplicando-se gramaticalmente, semanticamente, dentro do nosso contexto da língua portuguesa, é a versão que eu acho que expressa melhor o sentido do texto, é exatamente dizer que o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, ou seja, aquele que coloca o seu amor no dinheiro, o seu coração no dinheiro. Então esse amor é excessivo, não é que o dinheiro em si seja a raiz de todo mal, não é isso que a Bíblia nos apresenta, não é o dinheiro em si, não é a riqueza em si que é o mal. O mal está em colocar o coração na riqueza, em colocar o coração no dinheiro, em colocar o amor no dinheiro. Então, nesse aspecto, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males, porque pelo amor ao dinheiro o homem mata, o homem rouba, o homem faz negócios ilícitos, o homem negocia princípios, o homem faz muitas barbaridades, tudo isso por amor ao dinheiro. E nessa cobiça, nesse amor ao dinheiro, alguns se desviam da fé, alguns que até mesmo confessam ser cristãos, acabam desviando-se da fé por causa da cobiça, da avareza, do apego, do amor ao dinheiro. Então nessa cobiça alguns se desviam da fé, desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores, está hoje em dificuldades, está hoje totalmente enfraquecidos espiritualmente, se tornaram pessoas totalmente materialistas, indiferentes à vida espiritual, traspassados pela ganância, pela aflição, com a alma afligida, exatamente porque se tornaram escravos do dinheiro. Então, nesse aspecto que a Bíblia condena, é esse amor excessivo que está além do amor a Deus, o amor à família, o amor a si mesmo. É esse amor, esse apego desenfreado ao dinheiro que acaba sendo em si uma raiz de todos os males. Louvado seja Deus. E aí o comentário da nossa lição, nós já vamos para o comentário da lição, nos apresenta o seguinte: os cristãos devem ser referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Então nós, enquanto cristãos, temos que ser referência, as pessoas têm que ver em nós verdadeiros mordomos da nossa vida financeira, mordomos financeiros. Nessa aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual prático. Como nossa única regra de fé, a Bíblia vai nos ensinar sobre como nos conduzirmos diante das nossas finanças, perante as nossas finanças. Veremos que o dinheiro pode ser bênção ou maldição e que tudo depende do uso que fizermos dele. Então, o dinheiro ele pode ser uma bênção se você souber usar para o seu bem, o bem da sua família, o bem daqueles que precisam de ti, o bem da obra de Deus, o bem do outro. Quando ele é usado dessa maneira, de maneira sábia, ele é uma bênção. Mas quando ele é usado para a ganância, para corromper, para poder destruir, aniquilar o outro, para poder apagar o amor à família e a Deus, para tornar o homem cego, escravo do próprio dinheiro, ele se torna uma maldição. Ele se torna algo ruim, ele se torna algo negativo, ele se torna uma maldição na vida daquele que o possui. Aí o primeiro tópico da lição nos apresenta: tudo o que temos vem de Deus. É muito interessante porque esse tópico já nos dá aí a entender que nós temos que ter essa consciência que tudo que nós temos vem de Deus. Em primeiro lugar, a nossa vida nós recebemos de Deus, de tudo aquilo que segue a nossa vida, a nossa existência, todas as nossas conquistas, nós as conquistamos, porque de fato Deus nos deu essa capacidade. Então esse primeiro tópico ele é muito significativo. Tudo que temos vem de Deus. Primeiro subtópico: Deus é o dono de tudo. Tudo o que há no planeta Terra pertence a Deus, tanto o mundo quanto os seus habitantes. Essa é uma verdade que todos nós temos que reconhecer, que Deus ele é o Senhor, ele é o dono de todas as coisas. Aos que são filhos de Deus por criação e aos que são filhos de Deus por adoção através da fé. Assim podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos por adoção, em Jesus Cristo também temos convicção do que temos, que vem diretamente dele, conforme Davi expressou: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. No sentido geral, para ser mais claro, para ser mais sensato,
O que nós temos que entender aqui é que tudo que nós temos vem de Deus. Tanto o justo quanto o ímpio, tanto o cristão quanto o não cristão, ele tem que ter consciência disso, que o que ele tem vem de Deus. E é interessante que é o próprio Deus quem dá a saúde, é o próprio Deus quem dá a força para trabalhar. Há aqueles que, infelizmente, não buscam em Deus a bênção e querem usar meios ilícitos para conquistar coisas, entrando em negócios que são condenáveis à luz da palavra de Deus ou condenados à luz da palavra de Deus. Mas é necessário que nós entendamos que toda a bênção, a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Então tudo aquilo que você tem, seja você cristão ou não, você tem que ter consciência que foi Deus que te deu. Deus te entregou para que você administre. O sol, ele vem para todos, para bons e para ruins. É claro que aqueles que reconhecem a bênção de Deus, aqueles que se colocam na dependência de Deus, eles desfrutam mais das bênçãos de Deus. Mas é necessário que nós entendamos que tudo quanto nós temos vem de Deus. Nós, filhos de Deus, sejam os filhos por criação, ou seja, os filhos por adoção. Quando eu digo por criação é porque todos os homens são filhos de Deus, todos. Todos os homens foram criados à imagem de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e todos morreram. E Deus, ele não é Deus de morto. Deus, ele é espírito, ele não é Deus de morto. Mas só que a Bíblia nos apresenta que Deus, através de Cristo Jesus, deu ao homem a oportunidade de ressuscitar com Cristo. Quando esse homem ressuscita, ele nasce de novo. Ele se torna uma nova criatura e ele é novamente, através de Cristo, adotado na família de Deus. Já que ele, por causa do pecado original, ele morreu. Ele perdeu o direito de filho, ele afastou-se de Deus. Agora, em Cristo Jesus, ele novamente é adotado na família de Deus. Então, você que está me ouvindo, você tem que ter consciência disso, que você é um filho precioso de Deus. Mas qual é a tua condição de filho? Morto no pecado, que precisa ser regenerado, adotado novamente à família de Deus? Ou você já foi adotado, ou você já faz parte novamente da família de Deus? Mas, em última instância, você é filho de Deus. Aí o segundo tópico da lição nos apresenta, o segundo subtópico desse primeiro tópico. O trato com o dinheiro. Então, primeiro subtópico, o reconhecimento que Deus, ele é o dono de tudo. Tudo que nós temos vem de Deus. Tendo essa consciência, vem o segundo tópico, o trato com o dinheiro. Como nós devemos tratar com aquilo que nós recebemos da parte de Deus. Se tudo o que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial, de modo sábio. Isso é necessário, pois muitos se tornaram materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis, como Jesus revelou a situação dos crentes em Laodiceia. Então aqui muitos, infelizmente, têm riquezas financeiras, mas são miseráveis espiritualmente. Por quê? Porque não coloca Deus nas suas finanças. Ele não administra o que tem segundo a direção divina. E aqui esse texto aqui de Apocalipse 3,17, que fala da igreja de Laodiceia, era exatamente Deus se dirigindo a uma igreja. A pessoas que se diziam cristãos, que se diziam ricos, que se diziam fartos, que não faltava nada. Mas a Bíblia diz que Deus os chama, dentro ali no livro de Apocalipse, de cegos, pobres, miseráveis espiritualmente nus. Exatamente porque eles tinham a riqueza material, mas não tinham a riqueza espiritual, que era uma vida com Deus, uma vida na direção ou sendo dirigida por Deus. Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais, levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Isso é muito sério, porque infelizmente muitos, em nome do dinheiro, têm feito miséria, têm feito perversidade, violências, têm ignorado o próximo, têm feito coisas que não se pode nomear, tudo por estarem tomados pelo amor ao dinheiro. E sendo que esses são vistos diante de Deus como pessoas miseráveis, que mesmo tendo muitos bens, mas são miseráveis, porque não tem amor, porque não tem paz, não tem alegria, não tem direção, não tem Deus na vida. São pessoas miseráveis porque lhes falta o mais importante, que é uma vida dirigida segundo os padrões morais, segundo os padrões da palavra de Deus. Lhe falta humanidade até mesmo.
Lhes falta um verdadeiro sentimento de coletividade, de ver o outro, de alteridade, de poder se colocar, de ter empatia. São pessoas que realmente vivem para si e vivem para o dinheiro e não conseguem enxergar no outro irmão, não conseguem enxergar a necessidade do outro e muito menos ter consciência de que tudo que tem veio de Deus e que ele é apenas um mordomo daquilo que Deus lhe concedeu. Aí o subtópico 3 nos apresenta cuidado com a falsa prosperidade. O que é ser próspero? Ser próspero, já adiantando, numa concepção bíblica, é você ter a bênção de Deus naquilo que você tem. Se Deus te deu muito e você abunda nesse muito e abençoa muitos e consegue não ser escravo da abundância que você tem, você é próspero. Se você tem pouco, mas consegue viver dignamente, consegue viver com o pouco que você tem e até mesmo reparte com o outro, isso mostra também que você tem a bênção de Deus no pouco que você tem. Então nós devemos refletir sobre o conceito da verdadeira prosperidade. Prosperidade não é eu ter bens apenas para mim mesmo e ignorar o outro. Prosperidade não é eu me tornar escravo dos bens materiais. Isso não é prosperidade. Prosperidade é ter a bênção, a certeza da bênção. É ter uma vida digna diante de Deus, como também diante dos homens. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade, que infelizmente tem contaminado muitos no meio evangélico. Essa teologia da prosperidade que ensina que o homem tem que ser próspero a todo custo, porque ele é filho do rei, como o rei ele é príncipe, tem que ter o melhor, que ele é sempre colocado como cabeça e não como cauda, inverte muitas das citações bíblicas. Nós temos que reinar com Cristo no mundo espiritual. A Bíblia diz que o reino de Deus não é deste mundo. Nosso reino é o reino espiritual. Nós temos que reinar com Cristo no mundo espiritual. Nós também, o crente padece necessidade, o crente padece dificuldades, e nem por isso não quer dizer que ele não tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Então você tem que ter muito cuidado em relação com o conceito de prosperidade que você tem. O que é ser próspero para você? Então o que o texto nos ensina aqui é exatamente que esta teologia ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Porém, isso não passa, o texto coloca com muita propriedade, isso não passa de uma propaganda enganosa e distorcida da graça de Deus. Ora, as escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus, Jó não estava em pecado, Jó foi um servo fiel a Deus, mas, embora muito rico também, ele veio certa vez a experimentar a pobreza. Nós conhecemos a história de Jó. Jó era um homem muito rico, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, mas nem por isso ele foi impedido, nem por isso ele se livrou de poder ser provado por Deus, de poder passar uma luta para que o seu amor ficasse provado a quem ele amava, se amava a Deus ou amava as suas riquezas, e ficou comprovado para os homens, para o mundo e para o inferno e para Deus, de que o amor de Jó a Deus não dependia do dinheiro, e que Deus era o maior tesouro que Jó tinha. E é interessante por quê? Porque a Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu coração está no dinheiro, quando esse dinheiro for tirado, você não consegue se manter, você blasfemará de Deus e dos homens. Mas se o seu coração está em Deus, mesmo você perdendo a sua riqueza, você continua dependendo e acreditando na bondade, no amor divino. Então Jó, ele foi um servo fiel, ele passou por tudo isso, experimentou pobreza, mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Jó perdeu seus bens, a sua riqueza, perdeu os seus filhos, perdeu a sua saúde, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a graça de Deus na sua vida, ele não perdeu a dependência de Deus, ele não perdeu a verdadeira prosperidade, que é a prosperidade da alma. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico da nossa lição nos apresenta como o cristão deve ganhar o dinheiro, como o cristão deve lutar para ganhar o seu dinheiro, o seu sustento. Será que tudo é válido? Ele pode entrar em qualquer jogo, num sentido metafórico? Tudo é válido? Como então o cristão deve ganhar o dinheiro? Primeiro tópico,
trabalhando honestamente. A Bíblia diz que nós temos que comer do suor do nosso rosto, e nós não devemos ser pesado a ninguém. Então, a maneira correta, a maneira bíblica do cristão ganhar o seu dinheiro, ganhar o seu sustento, é exatamente através de um trabalho honesto, trabalhando honestamente. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforço para obter os bens de que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Está em Gênesis 3,19, a parte A. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. E trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo, que os irmãos vivessem uma vida quieta, não na ganância, na busca incessável e por todos os meios para ganhar dinheiro, que eles vivessem uma vida quieta, que ele tratasse cada um da sua própria vida, dos seus próprios negócios, que trabalhasse com as próprias mãos, para que pudesse então se manter, viver honestamente a partir do seu próprio esforço. Isso é muito interessante. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que degradam e humilham. Por isso, os cristãos sinceros, aos cristãos sinceros, não convém atividades correlacionadas, por exemplo, o cristão, atividades correlacionadas, no caso, à bebida alcoólica, por exemplo, a drogas, à prostituição, ao aborto, a tudo aquilo que é condenado à luz da palavra de Deus. Isso não convém o cristão ganhar o seu sustento com meios que pecaminosos, com meios que são ilícitos. Uma vez que Deus condena, nós não podemos estar envolvidos nessas práticas, mesmo que a finalidade seja ganhar dinheiro, seja o pretexto do sustento, porque nós temos outros meios para viver uma vida digna, uma vida honesta. Também, como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente e também fugindo das práticas ilícitas, que está dentro desse finalzinho que acabei de comentar. O cristão não deve recorrer a meios ou práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como jogo do bicho, bingo, rifa, loterias e outras formas fáceis de se agariar riquezas. Em Provérbios lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer nunca ficará sem castigo. Então aqui é bem didático o que a lição está colocando, porque mostra que o homem ele deve ganhar o seu dinheiro de forma honesta, ele deve fugir de práticas ilícitas, porque é aquele que anda correndo atrás do dinheiro para poder alcançá-lo a qualquer custo, inclusive com meios ilícitos, esses sofrerão castigo decorrente da sua própria prática de ganância, a sua própria prática ilícita de poder se dar bem na vida financeira. Também uma outra forma como o cristão deve ganhar o seu dinheiro é fugindo de toda a avareza. Fugindo da avareza, desse querer ter o que é do outro, querer conquistar o mundo, querer conquistar tudo a todo custo, a toda hora, não ter tempo para a família, não ter tempo para o descanso, ser tomado por uma ganância, uma avareza de querer só juntar a todo custo. Isso é algo pernicioso e o cristão deve fugir da avareza. A avareza é o amor ao dinheiro, esse amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. É uma escravidão ao vil metal, diz a Bíblia, porque o amor aqui, já coloca uma versão bem interessante, que é aquela que eu apontei no início, aqui o texto de 1 Timóteo 6, 9 a 10, nessa versão aqui já temos o seguinte: porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, é o apego, é a avareza ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e trespassaram a si mesmo com muitas dores. Deus não condena a riqueza em si, isso aqui é muito interessante. Deus ele não condena a riqueza em si, mas o que ele condena é a ambição, é a cobiça, é a avareza. Essas coisas, de fato, ele condena, não é a riqueza, é esse amor exagerado, é esse apego, é a avareza, é a ganância, isso é o que Deus condena. Abraão e Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O Deus
o que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreada por riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. O último tópico da lição, o tópico número 3, nos apresenta como o cristão deve utilizar o dinheiro. Nós vimos no primeiro tópico que tudo que temos vem de Deus. Nós vimos agora como o cristão deve ganhar o dinheiro e agora como o cristão deve utilizar, administrar o dinheiro que tem. Primeiro, aqui aborda uma das formas do cristão administrar o seu dinheiro na obra do Senhor. Ele pode estar utilizando, é claro que ele tem que cuidar da sua família, ele tem que alimentar, isso aí é indiscutível. O cuidado com a família, o cuidado com a saúde, o cuidado com o seu corpo, para isso não adianta juntar dinheiro e estar doente, juntar dinheiro e estar passando fome, juntar dinheiro e estar o filho, estar a família padecendo, para que adianta? Então faz parte da administração nós utilizarmos o dinheiro para aquilo que é benéfico para nós, para a nossa família. E também nesse caso aqui o ponto coloca para a igreja do Senhor através de contribuições, através das ofertas e também do dízimo, por que não? São maneiras de nós estarmos utilizando o dinheiro no sentido de estar também sendo útil para a obra de Deus, mas não só apenas no uso da igreja. O dinheiro também ele pode ser e deve ser administrado, como já falei, em relação à família, que deve estar em primeiro lugar. Acima da própria igreja deve estar a família. Deus em primeiro lugar, segundo lugar a família. E aí, no caso, depois, em segundo ou em último lugar, aí nós vimos a igreja. Mas também, uma outra forma que a lição apresenta aqui, que o cristão deve utilizar o dinheiro é na sociedade civil. Em que aspecto? Primeiro, evitando dívidas fora do seu alcance. Então o cristão tem que saber utilizar bem o dinheiro dentro da sua vida social, dentro da sociedade, no seu dia a dia. Ele tem que ser um bom mordomo, um bom administrador. E como ser esse bom administrador na sua vida social, na sua vida civil? Evitando dívidas fora do seu alcance. Quantos querem manter ou querem apresentar um padrão de vida para o qual ele não tem condição de sustentar? Isso é má administração. E aqui é interessante, quando diz evitando dívidas fora do seu alcance, muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. Ah não, mas as facilidades do cartão de crédito, mas alguém tem que pagar a conta. E quem tem que pagar é você. E aí muitos estão aí embaraçados porque lançam a mão do cartão de crédito, e alguns inclusive têm vários cartões de crédito. Para que isso? Isso é falta de sabedoria, isso é falta de má administração, isso é não saber utilizar de maneira correta aquilo que você tem, ou o pouco que você ganha, que muitos estão utilizando até o que não tem, através do uso do cartão de crédito. Então as dívidas podem provocar muitos males, tais como falta de tranquilidade. Quantas pessoas, por exemplo, já estão aí, estão intranquilas, inclusive doentes, por causa de dívidas. E aí estourou o cartão de crédito, está devendo na praça, já não sabe mais o que fazer. Então exatamente as dívidas levam o homem a isso. A falta de tranquilidade por meio de preocupações, aí doenças psicossomáticas, também levam a desavenças no lar. Dívidas também levam a divisão no lar. Muitos lares estão sendo destruídos. Famílias sendo destruídas exatamente por causa das dívidas. Leva também à perda de autoridade e independência. Muitos estão aí impotentes, sem autoridade, desmoralizados, dependentes de ajuda de um de outro, de agiotas, exatamente porque perderam o controle financeiro. Então é necessário que tenhamos sabedoria na utilização do pouco que nós temos, da renda que temos, das finanças, para evitarmos as dívidas fora do nosso alcance. Só se deve fazer dívida dentro do alcance das pessoas. Dentro do seu alcance, que não venha comprometer o seu orçamento, que você deixa parte do seu orçamento para uma emergência, que é outra coisa muito interessante, que muitos pegam, compromete todo o salário, todo o dinheiro que ganha, compromete com dívidas, com compromissos extras, e não estão atentos para uma eventualidade, para um imprevisto que pode acontecer. Então é necessário que haja sabedoria nesse sentido. Também evitando os extremos em relação
como administrar, no caso, as finanças na sociedade, evitando o extremo, ou seja, de um lado, aqueles que são avarentos, que se apegam demasiadamente à poupança, só em juntar e não desfruta de nada. Isso é um extremo, a avareza é um extremo. A pessoa junta, mas nunca desfruta de nada. Esse é um extremo perigosíssimo, que deve se evitar. Então, evitando, no caso, a avareza. Há muitos que são avarentos, que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. Esses não se importam em ver os filhos passarem necessidade, pois o seu desejo é poupar. O seu desejo é poupar e de entesourar para o futuro. É um futuro aí imprevisível, o seu futuro, no caso, ele está vivendo para o futuro, mas não vive o presente. Então esse é um erro gravíssimo, de você entrar pelo extremo da ganância, da avareza, de querer juntar e nunca beneficiar daquilo que você tem. Mas qual é o outro extremo? São aqueles que gastam além das suas possibilidades, contraindo dívidas que perturbam a harmonia do lar. Então, é perigoso a avareza, guardar e não cuidar da própria vida e da família. Isso é perigoso, mas também é perigoso quando você gasta além daquilo que você tem. Quando você não pensa numa eventualidade. Isso também é perigoso. Aí uma outra abordagem também interessante, como você administrar bem, como o cristão deve utilizar a sua renda, o seu dinheiro, tendo um controle da renda. Isso aqui é muito importante. É importante que se faça um orçamento familiar, observando quanto a pessoa ganha, quanto gasta e, se possível, reservar algo para os imprevistos. Então é necessário, eu ganho quanto eu ganho por mês, quanto que eu tenho que pagar. Depois que eu fizer todas as contas da água, da luz, do gás, de todas as despesas necessárias, de todas as despesas inadiáveis, de todas as despesas, vamos dizer assim, do dia a dia, eu ainda tenho que fazer isso dentro do meu orçamento, que eu reserve alguma coisa para o imprevisto, para uma eventualidade. Isso é o que? Tem um controle da renda familiar. Não é fazer só como um porco, tá só fuçando e comendo. É necessário que o homem pense na possibilidade de uma doença na família, de algo que pode acontecer além do seu controle, e ele ter o mínimo para poder, esses momentos, ele poder ter algo para poder cobrir as suas necessidades. Então isso é muito interessante, a ideia do controle financeiro. Em nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo. Isso aqui é muito interessante. Muitos recebem apenas o salário mínimo. Entretanto, o crente em Jesus deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja ela grande ou pequena, para não ser vítima de um mal maior. É melhor você ser fiel no pouco, você se contentar com o pouco que você tem, você viver dentro das suas possibilidades, contentar com o pouco que tem, viver da sua renda. Se a renda, no caso, que você faça o seu orçamento de acordo às suas possibilidades, de acordo à sua renda, e não esteja comprometendo toda a sua renda, porque é melhor você apertar um pouco de um lado dentro das suas condições do que você trazer um mal maior para a sua vida e para a sua família. Então tenha sabedoria. Não queira gastar além daquilo que você pode. Não queira bancar uma vida que você não tem condição. Tente planejar a sua vida, tente ter um controle da sua renda. Não gaste além do necessário, não gaste com coisas supérfluas. Que você possa aprender a ter sabedoria nas suas rendas, para você não estar entrando em dificuldade e também levando os seus, a sua família, a passar dificuldade. Também outra forma de nós podemos utilizar bem o nosso dinheiro enquanto mordomos não fique por fiador. Isso é muito interessante. A Bíblia tem vários textos que nos traz advertência sobre a ideia de estar fiador do outro. Isso é muito interessante, muito significativo. Então, isso é muito significativo. Por quê? Porque a Bíblia nos orienta e não sermos fiador do outro. Quantas pessoas aí poderiam estar evitando vários problemas na sua vida se não entrassem em determinados negócios, se não se fiasse
às vezes por questão de amizade, por até pessoas que a dificuldade de poder dizer não, acaba entrando em situações difíceis. Então é muito interessante, a Bíblia, por exemplo, no livro de Provérbios, capítulo 11, o verso 15, nos apresenta o seguinte, Provérbios 11, verso 15, diz o seguinte: quem ficar por fiador de outro, sofrerá males, mas o que foge do ser estará seguro. A primeira parte do verso, quem ficar por fiador de outrem, sofrerá males. A Bíblia já nos adverte sobre o perigo de tornar fiador do outro. Então você jamais deve entrar por esse caminho de emprestar o seu nome. É para um amigo, é para alguém da minha confiança. Não, a Bíblia nos adverte, nos ensina sobre isso. A Bíblia ela tem instrução para tudo. Entra nessas enrascadas, entra em situações difíceis quem é ignorante quanto ao conhecimento bíblico. Mas a Bíblia nos ensina, eu estou aqui tão somente para esclarecer. Então o que nós temos aqui, aquele que fica por fiador, ele entra em dificuldade. Então outro cuidado importante é não ficar por fiador. A Bíblia, ela aconselha isso, como nós acabamos de ver. Então é necessário que se tenha muito cuidado. Quantos, por exemplo, aquela lição inclusive coloca muitos, que por exemplo, além de ficar fiador, fornecem folhas de cheque, fornece o seu nome, dá o seu nome, empenha a sua honra, para poder avaliar, no caso, um empréstimo, uma compra, etc. Não faça isso. Se você quer dar o dinheiro, se você pode dar, se você quer ajudar, que você quer comprar, se você quer pagar a conta de alguém que você acha que deve pagar, que tem a condição de pagar, que você faça, isso é uma questão sua. Agora a Bíblia nos orienta o perigo de sermos fiador do outro. Exatamente emprestar o nosso nome, a nossa honra em prol do outro. Isso é um perigo, isso é falta de sabedoria na administração das nossas finanças. Também fugindo do agiota é um outro problema. Quantos estão aí complicados, estão embaraçados porque caíram na mão de agiotas e hoje estão vivendo uma vida de amargura, de tristeza, passando a vergonha, fazendo a família passar a vergonha, exatamente porque não teve cuidado, não teve vigilância, não soube controlar o seu orçamento e agora fica fazendo dívidas para pagar dívidas e só aumentando essa situação, a dificuldade. Só a cada dia afundando nas dívidas, se afundando moralmente, se afundando psiquicamente, entendeu? E vivendo uma vida sem sentido, uma vida sem alegria, uma vida de uma profunda tristeza. Muitos têm tirado até a própria vida, exatamente por causa de dívidas financeiras. E muitos que caíram, inclusive, na mão de agiotas. Então, é uma verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois elas cobram a usura, que é juros extorsivos excessivos. Esse tipo de atividade é ilícita. Um cristão não deve praticar agiotagem, que é o empréstimo de dinheiro de modo clandestino. Além de ser ilegal em relação à lei, que é clandestino, não há nenhuma segurança, a Bíblia também condena essa prática. Então é necessário que nós entendamos e que nós tenhamos cuidado quanto a isso. Também na administração do dízimo, aqui saltando para um outro ângulo, na administração, no caso, dos nossos recursos, é necessário também que nós paguemos os nossos impostos. Isso aqui é muito interessante, é um tema difícil, mas por incrível que pareça, a Bíblia também aborda sobre isso. Portanto, dai cada um o que deveis. A Bíblia diz, aí no livro de Romanos 13, 7, portanto, dai a cada um o que deveis, o que vocês devem. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então é necessário que o crente também entenda o seu papel dentro da sociedade. O cristão não deve ser um sonegador de impostos, pois isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos aleguem que os governos não aplicam bem o dinheiro arrecadado, desviando para outras finalidades, o cristão precisa comportar-se como cidadão dos céus no trato com o dinheiro. É mandamento bíblico que paguemos os impostos. Então, até na questão do imposto, a Bíblia nos dá orientações como nós devemos fazer. Então, no sentido geral, o que nós podemos ver aqui na lição
Assim, é claro, de uma maneira bem superficial, bem panorâmica, que nós temos a responsabilidade de sermos bons mordomos daquilo que Deus entregou nas nossas mãos, das nossas finanças. E é nossa responsabilidade conduzir bem, administrar bem as finanças, o dinheiro que Deus nos deu. Aí a conclusão. O dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição, isso depende muito do uso que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos como bênção. Então que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus, não só responsabilidade em termos espirituais, mas também material, em termos financeiros, nós temos uma responsabilidade. E não pega bem, não fica bem para um cristão estar todo embaraçado, envergonhado diante dos homens, sem autoridade, enfraquecido, porque não soube cuidar das suas finanças. Então você, meu irmão, minha irmã, você que está sendo visto por uma nuvem de testemunha, você deve vigiar como está a sua vida financeira. Você tem sido um bom mordomo, você tem sido um bom administrador, você está aí com o nome sujo na praça, você está aí escandalizando, até mesmo, quem sabe, mendigando, por causa exatamente que você não soube administrar os seus bens. Você quer viver, ou talvez você está querendo viver uma vida, aparentar uma vida para a qual você não tem condição de sustentar. Você quer viver de aparência, tentar demonstrar para as pessoas aquilo que você de fato não é, demonstrar uma coisa que de fato, na realidade, você não é. Então tenha cuidado, seja mais sensato, peça a Deus sabedoria, direção e perdão a Deus. E procure viver uma vida que venha glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus esteja falando profundamente no teu coração. Um grande abraço e a paz do Senhor. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.